Olá pessoal, hoje nós vamos falar da fisiologia do sistema ósseo, um assunto que complementa a parte morfológica que já foi vista pela anatomia e a histologia, tá? Hoje nós vamos rever alguns pontos interessantes que já foram vistos, como eu falei, na anatomia e na histologia, mas que trazem um sentido mais funcional, desses ossos, desse sistema esquelético. Então, pessoal, nós iniciamos pensando, por exemplo, na composição do nosso sistema esquelético, que é composto, como vocês podem ver, por ossos e por cartilagens que compõem as articulações. Os nossos ossos, formados ali por tecido conjuntivo rígido e especializado, como o professor Balbino deve ter mostrado para vocês, compondo aí a maior parte do nosso sistema esquelético, estão esses ossos. Já as nossas cartilagens, presentes ali formando as nossas articulações, são formas semirrígidas de tecido conjuntivo, ou seja, não tão rígidas como os ossos, e presentes ali nas regiões onde é necessário ter uma maior flexibilidade. Vale lembrar que as cartilagens elas são avasculares. O seu processo de nutrição, de chegada de substâncias importantes para nutrir essa cartilagem, esse tecido conjuntivo semirrígido, é feito por difusão, ou seja, passagem de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Da mesma maneira, também é feita a oxigenação desse tecido conjuntivo que forma as cartilagens, também por difusão. É interessante ressaltar que quanto mais jovem for o indivíduo, mais cartilagem ele vai ter. E à medida que o indivíduo ele vai avançando na sua idade, essas cartilagens elas vão sendo substituídas por ossos propriamente ditos, ok? Em termos funcionais, que é o nosso cerne central da fisiologia humana, o sistema ósseo é considerado o principal sistema de sustentação para o nosso corpo. Protege estruturas vitais, por exemplo, como o nosso cérebro, nosso coração. É a base mecânica para a nossa movimentação através do sistema de alavancas, por exemplo, de braços e pernas. É importante também como um bom reservatório para o armazenamento de sais, como por exemplo o cálcio, que dá uma certa dureza ao osso, tá? E também tem a ver com o suprimento contínuo de novas células do sangue, produzidas ali pela medula óssea e que estão presentes na cavidade medular de alguns ossos específicos, ou até mesmo de muitos ossos. Tá? Então, a gente tem sustentação, a gente tem proteção, a gente tem movimento, a gente tem armazenamento de cálcio e a gente tem também produção de célula. O osso vai muito além de somente sustentação corporal. Isso é bem importante de ser destacado. Em termos de divisão, nós temos um sistema ósseo dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular, que isso deve ser brilhantemente trazido pelo professor da anatomia, o professor Gilianson, sendo o esqueleto axial composto ali pelos ossos da cabeça, do crânio, do pescoço, por exemplo, o osso ióide, as vértebras cervicais, e ossos do tronco, como as costelas, o externo, as vértebras, o sacro, tá? E temos também o esqueleto apendicular, que são os ossos dos membros, superiores e inferiores. Então, em relação à divisão, nós temos tanto o esqueleto axial como o apendicular. Em relação aos tipos de ossos, nós temos os ossos compactos, direcionados para dar mais resistência ao corpo, e nós temos os ossos esponjosos, formados por trabéculas, espaços, que são mais internos e que contêm ali a medula óssea produtora de células sanguíneas, que é tão importante para nós. Tá? Aqui a gente vê cortes transversais de um osso chamado húmero, que vocês já devem conhecer. E aí a gente vê tanto a parte óssea esponjosa como a parte óssea compacta. No centro aqui a gente tem uma cavidade medular, onde a medula óssea vai estar presente, mostrando a diferença entre a parte compacta, a parte esponjosa e a presença da cavidade medular. Em termos de estrutura, o nosso sistema ósseo é composto por uma matriz óssea. Além disso, nós temos células especializadas, por exemplo, os osteoclastos, os osteoblastos e também os osteócitos, que a histologia nos apresenta aí. Além disso, temos componentes do periósteo,
endósteo e medula óssea, além de também termos na estrutura um suprimento neurovascular. A partir de então, nós vamos ver ponto a ponto dessas 4 estruturas do sistema ósseo: a matriz, as células, os componentes do periósteo, endósteo e medula óssea e o suprimento neurovascular. Vamos iniciar por a matriz óssea. Tá? A matriz óssea é uma matriz extracelular mineralizada, né, um material mineralizado do osso, formado por tecido conjuntivo e composto de elementos tanto orgânicos quanto inorgânicos. Por exemplo, 10 a 20% da matriz óssea é de água, 30% é de colágeno e outras proteínas e 60 a 70%, que é a maior parte, é de sais minerais de característica inorgânica, né? Como, por exemplo, os cristais de hidroxiapatita, formados aí, como vocês podem ver, por cálcio fosfato. Né? Temos também no sistema ósseo células especializadas, responsáveis pelo metabolismo do osso. Né? O osso é vivo, diferente do que muitos pensam, ele é um tecido, ele é uma estrutura viva, tá? Formada por um tecido vivo, na verdade. Que tem a função, essas células presentes ali nesse sistema ósseo, de formar e reabsorver o osso, ou seja, renovar a estrutura óssea. Então, células como, por exemplo, osteoblasto, osteoclasto e osteócito têm uma importância dentro do metabolismo do sistema ósseo por serem células especializadas na formação e na remodelação óssea. Tá? A primeira delas, vamos estudar o osteoblasto. O osteoblasto forma ali uma camada de cobertura na superfície do osso que está em crescimento ou em remodelação. O que faz o osteoblasto ou os osteoblastos? Eles sintetizam, depositam e mineralizam a matriz óssea. Tá? E aí, uma vez que este osteoblasto ele está incluso dentro da matriz óssea, ele deixa de se chamar osteoblasto e passa a se chamar osteócito. Ou seja, é praticamente a mesma célula em regiões diferentes. Tá? Primeiro, ele está na cobertura superficial do osso, sintetizando, depositando matriz óssea. Em seguida, quando ele é inserido dentro da matriz, ele deixa de ser osteoblasto e torna-se aí osteócito.